Você é professora de matemática? Eu odeio matemática. Meu nome é Marina Paiva e o tema de hoje é Eu odeio matemática. Olá, queridos, tudo bem? Pois é, essa é uma situação que eu vivo muito. São dois preconceitos muito grandes. Um, por ser professora, e dois, por ser professora de matemática. Quanto a ser professora, eu acredito que esse preconceito, esse estigma, ele exista porque a gente escuta sempre, né? Ah, professor ganha mal e tal. De fato, nós não somos a classe que ganhamos melhor no Brasil, né? Mas eu acho que esse valor tá agregado à quantidade de atribuições que a gente tem vinculado à nossa profissão, né? Porque todo mundo sabe que a gente não fica só ali na sala de aula, a gente tem que preparar aula, elaborar material, corrigir prova, corrigir trabalho, pensar em atividades diferentes. Aqueles professores que são realmente dedicados, eles têm um trabalho pós-sala de aula muito grande e a maioria dos colégios não paga por isso, né? Na verdade, a Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal ainda paga a coordenação, mas tá aí sondando desde o começo do ano para que essa coordenação não exista mais. Só que não é assunto desse vídeo. O que importa, a classificação do professor não ganhar bem, na minha opinião, é muito mais por conta do trabalho extra classe do que por de fato o salário que a gente ganha, principalmente aqui no Distrito Federal, que é um dos maiores do Brasil, né? Se você for ver fora, é ridículo mesmo, assim, o que um professor de estatal, né, ganha fora de Brasília. Mas enfim, o foco do vídeo de hoje é matemática mesmo, especificamente. Matemática, física, a química ainda pega ali um rabinho do não gosto, né? Mas por que que isso acontece? Depois de muitos anos e experiências que eu passei, eu consegui elencar alguns motivos para esses preconceitos acontecer. E eu acho que um dos motivos muito forte é que a gente escuta desde sempre que a matemática é difícil. E isso não é uma coisa que faz muito bem o nosso filme. É como se eu fosse apresentar para você um prato que você nunca tivesse comido e aí eu falasse, nossa, você já comeu? É muito bom! Antes de você comer, você já vai criar uma expectativa positiva, você já vai, caramba, é muito gostoso, tenho certeza, você já vai comer pensando que é muito bom. Assim como se eu falar, nossa, é péssimo, odiei, você já vai comer pensando que é ruim, já vai, não quero nem experimentar. E isso acontece com a matemática desde sempre, né? Por quê? Porque, assim, as primeiras pessoas que estão na nossa vida, elas vão definir a nossa visão a respeito de assuntos diversos. Então, por exemplo, eu tive a sorte de ter em casa ótimos exemplos de pessoas que gostavam de matemática, né? Meu pai, principalmente, jogava xadrez comigo desde pequenininha. A minha mãe, ela me incentivava no mercado a pensar em troco, né? São pequenas ações que a gente pode fazer para já ir criando um hábito positivo na matemática. E principalmente, não dizer que a matemática é uma coisa difícil. O problema é que a maioria dos pais e das mães, né, já recebem seus filhos com esse paradigma e já falam assim, ai, nossa, tomara que seja boa em matemática, porque eu sou péssimo. Nossa, filho, você tá estudando matemática? Não, mas matemática é muito difícil. Ai, mãe, eu tô com dificuldade no dever de matemática. Vai pedir pra outra pessoa, porque eu não sei, porque matemática é muito difícil, é um saco. Ah, pai, eu vi não sei o que em matemática. Eu nunca aprendi matemática. Então, essas falas, elas vão alimentando esse preconceito em casa. Assim como na escola. Quem costuma ensinar matemática e dar essa primeira impressão para os nossos filhos, né, são os pedagogos. E vários deles não gostam de matemática. Então, eles começam assim, agora a gente vai estudar uma matéria muito difícil.
matemática. Por quê? Porque eles têm esse trauma neles, né? E aí eles vão levando isso para as crianças também. Ao invés de falar, olha, agora a gente vai aprender um negócio muito legal, matemática. E aí a gente vai criando traumas até mesmo sem perceber nas nossas crianças. E esses traumas vão sendo levados na infância, na juventude e na fase adulta também. Atualmente eu tô dando aula para jovens e adultos. E o mais comum na primeira semana de apresentação, né, que eu faço questão de conhecê-los mais, é eles dizerem, eu já vou dizer, eu odeio matemática, já vou dizer, matemática é um saco. E aí, até mesmo toda a maneira que os professores, muitos dos professores, né, na verdade, ensinam e levam a matemática com um rigor muito grande e pouca empatia, pouca compreensão, né? Acaba gerando esse trauma e perpetuando pro resto da vida. Sem contar o fato da matemática ser associada à inteligência, né? Então, se você não tem essa habilidade, você é considerado burro e aí isso também vai acabar interferindo no seu gosto, porque você pode até tentar gostar de matemática, você não consegue, aí as pessoas vão te classificar como burro porque você não consegue tirar uma nota boa e aí você vai ficando com mais raiva da matemática ainda. Porque não é culpa sua você não conseguir ou ter dificuldade, só não é a sua habilidade, como já foi trabalhado no vídeo de habilidades, que eu sugiro que você assista porque foi um vídeo muito bom. O que eu queria dizer é, se você não gosta de matemática, ok, se você tem dificuldade, ok, mas dê uma chance para acabar com esse preconceito, com esse paradigma, né? Porque muitas vezes vai depender de você a relação que os seus filhos, os seus sobrinhos, as pessoas que estão ao seu redor, que estão entrando aí, começando a vida, vão ter com a matemática. Tentem tratar os assuntos gerais do mundo de uma maneira mais receptiva, porque as pessoas ao nosso redor sentem isso. E a última coisa que eu queria dizer é muito difícil a gente gostar de algo que a gente não compreende. Eu passei por uma experiência quando eu estava na minha 8ª série, há muito tempo, que me fez seguir por essa linha de matemática, né? E foi uma situação que eu tinha dificuldade em um assunto e de duas uma. Ou eu ia estudar muito aquele assunto para aprender de fato, ou eu ia fazer como a maioria das pessoas faz. Tô de boa, tô passada, esse assunto não vai fazer diferença na minha vida. Só que a minha decisão por estudar esse assunto me fez chegar onde eu tô. E eu falo com toda a certeza do mundo, matemática me faz muito feliz. Eu amo, eu entendo, eu gosto de ensinar. E muitas das coisas que não tem a menor lógica para as outras pessoas, para mim, é claro. As coisas muitas vezes fazem mais sentido na minha vida porque eu consigo compreender a matemática. E eu convido você a diminuir o preconceito, abrir seu coraçãozinho e dar uma segunda chance para matemática se você tiver a oportunidade de estudar ou até mesmo de ajudar um filho, um sobrinho que esteja começando aí, você vai se surpreender positivamente com isso. A matemática é linda, gente. Dá tchau pra mim.